Você sabia que Deus é especialista em recomeços? E o seu recomeço, você que está assistindo aqui, o seu recomeço ainda não acabou. Sua vida ainda não terminou. As coisas que não aconteceram, elas vão acontecer. Eu quero fazer uma reflexão muito poderosa aqui sobre pessoas que desacreditam que elas não têm mais chance de crescer, ou já tem uma idade avançada e acha que Deus esqueceu dela. Enfim, meus irmãos, eu quero falar sobre resiliência no tempo de espera. A palavra do Senhor, ela nos fala de algo muito poderoso. Deus, ele tem o poder de todas as coisas na mão. É o Senhor que criou todas as coisas. Você acha que você já perdeu tudo? Perdeu o seu tempo, perdeu os seus recursos. Muitas coisas se quebraram na sua vida, mas Deus quer restaurar. Deus quer reconstituir, restituir coisas que estão perdidas na sua vida, restaurar histórias quebradas na sua vida. Muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos estar em cenários em que parece que não tem mais jeito, as coisas não tem mais jeito, se sente perdido, a gente se sente amargurado, triste, muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Eu falo por mim porque eu também passo por isso, tá? Eu não sou santinho, não sou perfeito não, irmãos. Tem muitas coisas que a gente almeja e vê e acha que não tem mais tempo, né? Deus às vezes prometeu coisas que às vezes a gente acha que não tem mais tempo, mas a palavra de Deus, ela nos diz algo diferente. Deus, ele é mestre em recomeço. Olha José, olha a história de José. José é vendido como escravo. Parecia que não tinha mais jeito, ia sofrer naquela terra até o final. Olha Gideão, tá? Malhando trigo em um lugar onde não era para malhar. Então, e ele venceu a guerra depois com 300 homens. Olha a vida de Davi, que ficou numa caverna com pessoas depressivas e demorou 40 anos para reinar, mas quando reinou, superou, venceu e ele honrou o nome do Senhor. Então, por que eu e você seremos diferentes? Por que eu e você não vamos conseguir? Amém, meu irmão? Eu quero trazer uma palavra que está lá em Isaías 43, 18, 19. Diz assim, irmãos: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Meu Deus. Irmãos, você está percebendo que essa palavra está falando para esquecer o passado, para não lembrar que você precisa de recursos, porque Deus vai prover recursos, Deus vai trazer, Deus é o Deus dos recursos, irmão. Num estalar de dedos, sua história pode mudar. Num hoje para amanhã da vida, Deus pode vir com um renovo, Deus pode vir restituir casamentos, empresas que faliram, sonhos que às vezes você não tem mais, e às vezes Deus tem aquele propósito na sua vida, Deus quer restituir isso na sua vida. Entenda, receba, irmãos. A resiliência que a gente ministra nessa série é para que você entenda, não só, Deus não quer só bater na gente, para que a gente entenda. Deus vai restituir quando a nossa maturidade em Jesus ela for maior. E aí Deus vai restituir coisas que você achava que já não tinha mais jeito. Entenda que Deus, ele pode restituir, mudar o cenário da sua vida a qualquer momento. A qualquer momento Deus pode transformar a sua vida. Ai, mas Cefas, por que Deus não transforma então? Porque você ainda não está preparado, criatura. Você não é resiliente o suficiente para Deus mudar o seu cenário. Ainda a preparação que Deus quer fazer na sua vida, você não tem ainda essa preparação. Você não foi preparado, forjado corretamente ainda. Tudo tem um tempo determinado. Lembra dos nossos outros vídeos? Um tempo determinado para acontecer. Bom, vamos lá para o texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios 5,17. Sabe o que me diz em 2 Coríntios 5,17? Olha o que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, quando você está em Jesus, quando você aceita caminhar com Cristo, quando você é transformado por Jesus, quando acontece uma palavra chamada metanoia, que é uma transformação
na sua vida radical, uma conversão radical mesmo. Você muda manias, muda tudo na sua vida. Abandona vícios, é salvo mesmo. Você abandona as velhas coisas. As coisas velhas são jogadas no mar do esquecimento. Jesus apaga, irmão. Então não fica lembrando. O diabo sempre vai te acusar no passado. Ele vai falar o que você era, o que você fazia. Não. Deus, ele vai sempre apontar para o seu futuro profético. Um futuro escrito por Jesus. É aquela parada dos dois caminhos. Deus constrói o ser humano para seguir dois caminhos. Um caminho sem Deus e um caminho com Deus. Um caminho de obediência e um caminho de desobediência. O que são as árvores do Éden? Obediência e desobediência. As duas árvores do Éden. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente caminha no caminho da obediência, tudo flui, tudo coopera para o nosso bem, de estarmos em Cristo, de fazermos com que Deus restaure sonhos nossos, que às vezes lá no mundão você tinha sonhos, e aí você abandonou aquilo ali, porque aquilo ali você não tinha conhecimento do que era aquilo ali. E muitas das vezes você também achava que aquilo ali não ia agradar a Deus. Mas Jesus, o Senhor, ele tem propósito com aquilo ali, porque de repente, desde o seu nascimento, ou antes dele, Deus já colocou aquele talento em você, para que você use aquilo para a glória dele. Então você só estava desorientado em outro caminho. Deus tem um caminho poderoso. E as coisas velhas, as manias velhas, as coisas ruins velhas, elas foram apagadas. E Deus vai restaurar essas coisas em novas coisas, novas oportunidades, novas coisas para a sua vida, para que você viva o propósito do Senhor. E aí tem o versículo lá de João 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a 90 metros da margem. Irmãos, aqui fala o seguinte: Pedro, depois de um tempo que Jesus tinha já sido crucificado, ele aparece para os discípulos, e aí os discípulos não conhecem, porque ele está num corpo glorificado. E aí os discípulos voltam a fazer as velhas coisas, que eram pescar. Mas Jesus já tinha profetizado que eles iam ser pescadores de homens, de almas, pescar almas para o reino de Deus. E Pedro volta ali a praticar os velhos hábitos sem Jesus. E os outros discípulos seguem ele vai, porque Pedro já tinha uma certa unção de liderança. Os outros seguem ele também. Passam a noite pescando, não pescam nada, irmãos. Quando você volta a fazer velhas coisas que você fazia sem Jesus, isso não vai dar em nada. Não dá em nada, irmão. Aí um comando do mestre, o mestre aparece e fala: joga do outro lado, vocês vão pegar muitos peixes. Vocês vão ter coisas para comer. E aí eles ouviram, sabiamente jogaram e pegaram. O que essa palavra me ministra, irmãos? Quando Jesus dá um comando, até para o que você fazia no passado, Jesus fala: volte a fazer tal coisa. Eu não estou falando de vícios aqui, nem muito menos de coisas prejudiciais a nós, tá, irmão? Estou falando de dons, de coisas. De repente você cantava, vamos usar um exemplo, você cantava músicas do mundo, aí você se converteu a Jesus e você abandonou, jogou fora as suas músicas, e aí você não está mais fazendo músicas. Aí depois que você se converte, entende a palavra é enxertada no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Jesus fala para você: volte a cantar, mas volte a cantar a minha palavra.
Ministre pessoas através da sua música, do dom da oratória que você tem, ou de coisas que eu já te coloquei na sua vida, esse dom. E a pessoa vai lá e começa a fazer com a direção de Jesus. Com a direção de Jesus Cristo, irmãos, tudo flui. Tudo vai dar certo. Novos recomeços Deus fará na sua vida. Novas oportunidades Deus abrirá na sua vida. Mas você precisa entender esse versículo de Pedro. Precisamos estar na direção de Jesus para que as coisas aconteçam de acordo com o que Deus quer que aconteça nas nossas vidas. Mesmo usando antigos recursos, tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Mas, em primeiro lugar, é ouvir a voz do Mestre em obediência a Ele e obedecer. Pedro tinha pecado contra Deus, tinha negado Jesus. Só que Jesus apareceu para eles. E quando Jesus aparece no cenário, irmão, tudo muda. As coisas mudam, a pesca acontece, tudo é restaurado. Tudo é restaurado. Em nome de Jesus. Amém? Deu para você entender, captar que Deus tem uma nova história para a sua vida? Um novo recomeço. Se apegue nele, busque o que ele quer de você. Siga em obediência e avante. E aí você vai estar dentro do propósito e Deus vai te dar um novo recomeço na sua vida em todas as áreas. Tudo se fez novo. Amém? O passado já era. Esqueça o passado. Viva o seu presente em busca do futuro com Cristo. Amém? Glória a Deus pela sua vida. E é isso aí.